Olá, meu nome é Joelson Oliveira e estes são 10 minutos de pensamento positivo para começar bem o dia, né? É, teve uma história de um garoto que ao longo da vida, por diversas vezes, ele foi criticado, né? E ele ficava meio chateado com isso. Outras vezes, ele mesmo se comparava com outras pessoas e se sentia inferior, né? E isso também era bastante complicado. Por várias vezes ele se sentiu injustiçado e, tentando se defender, ele acabou gerando conflitos e uma situação nada legal. Foi aí então que ele leu em algum lugar que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? E a partir daí ele passou a entender quem ele é, quem eu sou. Começou a entender a sua identidade. E assim, passou a se preocupar menos com o que as outras pessoas pensam. Entendeu que quando falamos de ser humano, não existe melhor ou pior, existe apenas o diferente. Cada um é diferente, cada um tem suas qualidades, cada um tem os seus pontos a serem melhorados, mas ninguém é melhor do que ninguém, cada um com a sua característica, cada um com a sua graça. E a graça de Deus é o maior poder do mundo, porque quando os reis veem graça em nós, nós podemos acessar lugares que sozinhos não poderíamos ir. Só chegamos lá por causa da graça de Deus. E assim é a vida. Então, muitas vezes nós tentamos controlar o que as outras pessoas pensam, nós queremos controlar em quem elas devem votar, nós queremos controlar a opinião delas, nós nos sentimos incomodados com a opinião que as outras pessoas têm sobre nós queremos defender a nossa autoimagem, a nossa reputação, mas saiba que o sábio tolera tudo sem dizer uma só palavra. Esse garoto, ele passou a não se importar mais tanto com os outros e focou, se concentrou a sua atenção na sua própria vida, porque antes ficava remoendo e remoendo o, o, as críticas, as opiniões, mesmo quando realmente foi injustiçado, ele viu que ficar remoendo isso não iria levar a lugar nenhum. Então passou a concentrar suas energias na sua própria vida. Passou a ler livros. Leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, O Segredo de uma Mente Milionária, o livro Conversando com Deus, de Neale Donald Walsh. Ele leu vários livros, passou a se desenvolver, a adquirir conhecimentos, a prosperar e cada vez assim se concentrando na sua vida, tirando uma parte dos seus recursos para a doação, sendo grato e levando coisas boas, assim ele foi crescendo. E ele entrou no grupo muito seleto da humanidade, um grupo de 2% da população que está no autocontrole, que governa a sua família, que governa a sua vida, que tem o poder de crescer, prosperar e ainda ajudar e levar palavras de incentivo e até ajuda financeira para outras pessoas. Então, este é um verdadeiro vencedor, alguém que superou a, a mediocridade e conseguiu se elevar, concentrando em si mesmo e indo além. Então, um belo dia, este garoto acordou de manhã em uma cama confortável e quando ele olhou, ele estava em sua casa própria, que era um sonho. E essa casa era grande, linda, confortável. Então ele se levantou, sentiu o cheiro de madeira dos móveis novos, andou pela casa, sentindo o cheirinho de café que era preparado pela sua esposa, sentou para comer, experimentou um pedaço de goiabada, tomou ali um suco natural de laranja,
se sentindo abençoado por ter aquela casa linda e maravilhosa. Resolveu caminhar e chegando à sala, vejam só, lá estavam os filhos assistindo desenho. Ele olhou para sua biblioteca, olhou para a parede que havia sido pintada recentemente e ainda tinha um cheirinho de tinta, e saiu para fora. Ao sair para fora, ele abriu a porta e os raios solares bateram em seu corpo, e ele viu no horizonte um horizonte muito lindo, um céu azul, o ar puro, ouviu o canto dos passarinhos e resolveu dar um passeio, né? Resolveu dar uma volta pelo bairro. E ele agradeceu a Deus por morar em uma cidade tão bonita, tão arrumadinha, organizada. Agradeceu por ter aquela casa, por ter aquela família. Agradeceu por ter saúde para poder caminhar, para poder apreciar e ver tudo aquilo. E dando aquela volta, ele pensou em todas as dificuldades que ele passou até chegar até ali. Não foi fácil, teve que superar muitas coisas, teve que aprender muito até chegar naquela situação onde ele se sentia tão bem. Mas todo aquele esforço valeu a pena, e tudo só foi possível por causa do amor de Deus, por causa da graça divina, né? E com fé, sabedoria, amor, esperança, pela busca por informações, sabedoria, com uma certa disciplina em cuidar bem do dinheiro, e com essas pequenas coisas que ele foi aprendendo ao longo da jornada, ele se sentiu vitorioso, se sentiu feliz e percebeu que ele encontrou um propósito de vida e que aquele propósito devia transbordar para outras pessoas. Então ali ele começou a pensar quais seriam os seus próximos passos. Se talvez ele seria um professor, um pastor, um palestrante motivacional. Ele percebeu que a palavra devia ser transbordada, para que outras pessoas pudessem ter a oportunidade de sentir tudo aquilo que ele estava sentindo naquele momento: amor, carinho, paz, compreensão, lealdade, confiança. Ele se sentia líder como uma águia, forte e amigável como um cavalo, né? Ele percebeu que o sábio é como uma tartaruga, porque a tartaruga ela consegue se defender sem ter que atacar as outras pessoas, né? Ela se esconde no casco e ali ela se protege. E assim é um sábio, ele consegue se defender sem precisar atacar. E essas palavras de transbordo deviam fluir do coração. Nem sempre precisaria fazer total sentido, porque é como a letra de uma música. Ela tem que ter muito mais emoção do que provavelmente um sentido. Então ele entendeu que a vida é uma coisa mais metafísica. Tem uma história que diz que um sábio pediu ao seu discípulo: imagine o som de uma única mão sua batendo palmas. O discípulo disse: isso não faz sentido. Então o sábio respondeu: mas eu pedi para você imaginar, eu não pedi para você encontrar um sentido. Então, quantas vezes nas histórias, nas palavras e nas mensagens a gente fica procurando um sentido lógico, sendo que às vezes a coisa é mais sutil, é mais metafísica, é mais sensorial. E quantas vezes a gente precisa, como num cálculo matemático, querer ter todas as respostas, sendo que as respostas virão ao longo do caminho. Se você quiser caminhar daqui para o México, você pode não saber qual que é a direção, qual que é a rota, você não sabe onde vai comer, onde vai dormir, como vai fazer para chegar lá. Mas se você se propor a sair de casa e der os primeiros passos, ao longo do caminho você vai encontrar soluções, você vai encontrar a sorte, você vai encontrar a graça, o amor, a ajuda. E com foco no seu objetivo,
buscando as informações, buscando aprender, você vai conseguir chegar aonde quer chegar. Não precisa ter todas as respostas no início da jornada. Basta iniciar a jornada para que as respostas venham gradativamente. E assim se chega ao sucesso, se chega ao destino, se chega aonde se quer chegar, com mérito, com bênção, com glória. Pare de pensar que alcançar um objetivo é difícil. Quebre esse bloqueio. Tudo é possível. Às vezes, quando alguém te dá uma sugestão ou uma ideia, logo vem o pensamento: não posso fazer isso por quê? Isso é difícil por quê? Não dá certo por quê? E sempre existem milhares de desculpas, mas que não passam de autossabotagem para não realizar o seu propósito de vida, o seu ideal. Então, aqui se encerra os nossos 10 minutos de pensamento positivo para o dia de hoje. Muito obrigado e até mais.